aquilo já estava no coração do povo. Normalmente o que a nossa mão faz é porque já está no coração. O pecado da mão é o resultado daquilo que está no coração. Aquilo já estava no coração. Tem gente que respeita porque tem gente presente. Tem gente que não vai fazer porque não tem oportunidade. Tem gente que só não faz, isso chama-se lascívia. É aquele pecado que você diz com a boca que não faz, mas se tiver oportunidade de você fazer, você vai fazer. Quando a liderança saiu, Satanás empedrou Bezerra. E a consequência foi gravíssima. Assim acontecia com as igrejas que Paulo estabelecia. Todas as vezes que Paulo estava longe, o diabo preparava os falsos mestres para se infiltrar dentro da igreja. Observe bem, naquela época eram falsos mestres. Olha para cá, falsos mestres que queriam de fato tirar o mérito da salvação de Jesus Cristo, querendo injetar os seus costumes naquilo que Paulo pregava, achando que aquilo que Paulo havia pregado não era suficiente. Paulo teve problema com a igreja da Galácia. Você lembra lá no capítulo 1, verso 6 do livro de Gálatas, que Paulo disse: ainda que eu, ou o anjo do céu, pregasse outro evangelho que não fosse o que eu prego, seja considerado maldito. Ou seja, porque Paulo não estava ausente, Paulo não estava presente, Paulo estava ausente. E na ausência de Paulo, os falsos líderes chegaram para implementar uma falsa doutrina. Ou seja, olha para cá, se você pegar o texto, como eles queriam fazer? Eles não queriam tirar o mérito do Calvário. Só que o que eles estavam ensinando é que o mérito do Calvário não era suficiente. Eles validavam o que Cristo fez, mas eles diziam que aquilo que Cristo fez não era suficiente. Precisava-se do amparo da lei, ainda precisava dos ritos da lei, ainda precisava dos hábitos da lei, do costume da lei que Deus deu a Moisés para Moisés passar para o povo. Então Paulo dizia o seguinte: cuidado com os maus obreiros, cuidado com esses obreiros. Qual era o teor dos obreiros? O que é que eles diziam? O que Cristo fez foi válido, mas não é suficiente. Precisa haver a circuncisão. O que era circuncisão? Era cortar o órgão genital do menino ao 8º dia, o prepúcio do órgão genital. E Paulo está dizendo: a circuncisão agora já não é mais externa, a circuncisão agora é espiritual, a circuncisão agora está no coração, a circuncisão agora está aqui dentro. Não precisa mais de um ato, porque o ato principal agora não é um ato externo para os homens ver, é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não adianta a gente, olha para cá, Paulo está dizendo que o ato consagratório, o ato de separação, não vinha pela circuncisão do órgão genital, mas sim pela separação em Cristo Jesus, pelo fato de nós termos o aceitado. Olha para mim, olha para cá, eles não negavam o que Cristo fez, mas eles diziam que aquilo não era suficiente. Precisava-se de subterfúgio para complementar o que Cristo fez no Calvário. Olha para mim, será que não é isso que está acontecendo hoje? Pregar apenas Cristo já não é suficiente. Anunciar a palavra já não é mais suficiente. Anunciar a fé sem ver já não é mais suficiente. As pessoas querem trazer as pessoas a uma fé que Cristo não quer que elas vivam essa fé. Você quer ver uma coisa? Era fácil crer em Jesus. Os discípulos crer em Cristo era muito fácil, por uma razão: eles viam o paralítico andar, eles viam o morto ressuscitar, eles viam o cego ver, eles viam o leproso ser limpo. Então era fácil crer. Você vai ver que depois que Cristo ressuscita, a dimensão da fé muda, porque a fé que as pessoas tinham em Cristo era pelo aquilo que elas viam. Mas você vai ver que quando Jesus vai buscar aqueles
dois discípulos aí no caminho de Emaús, ele diz assim, ó, estamos ouvindo que Jesus ressuscitou, mas até agora não vimos. Ou seja, a gente ouviu que ele ressuscitou, mas nossos olhos não viram. Então, já que a gente não viu, não basta apenas a gente ouvir. Já que a gente não viu, a gente vai embora. Sabe por que eles estavam deixando Jerusalém? Porque eles estavam tão acostumados a ver que ouvir já não era mais suficiente. Só que a fé agora passa por uma outra dimensão. Eu não deveria ter fé pelo que vejo, porque a fé agora é conforme está em Hebreus 11, é o firme fundamento nas coisas que eu não vejo.